Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da Folha de São Paulo, que descobriu que o Lula é igual a Dilma. É mesmo, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não é que o Lula esteja repetindo a Dilma, o Lula está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Por um acaso, no primeiro governo dele, ele deu a sorte de ter o boom das commodities, de forma que não teve uma atuação tão danosa quanto foi na época da Dilma, quanto está sendo agora de novo, né? Agora o que você está vendo é só o Lula sem boom das commodities. É terrível isso, né? Realmente vai ser um estrago para o país. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, Bruna38 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Revista Oeste está falando aqui de uma matéria da Folha. Essa matéria da Folha aqui, ó. Política econômica se subordina ao modo eleição. O Lula está agindo de forma puramente eleitoral. Agora me responda, em que momento o Lula não agiu de forma puramente eleitoral? O Lula nunca governou país nenhum do mundo, ele sempre disputou uma eleição, é sempre assim que ele agiu. No início do governo ele paga os favores que ele conseguiu para a eleição anterior, na segunda parte do governo ele começa a comprar os favores novos para a próxima eleição. Sempre foi assim, mensalão, petrolão. O Lula sempre governa nesse modo. O Lula não se importa com... Ele não tem um projeto para o país. Qual que é o projeto do Lula para o país? O que o Lula espera chegar com o Brasil? Ele não tem projeto nenhum, ele não sabe onde é que ele vai. O que ele quer é se reeleger. Ele tem um projeto dele, projeto pessoal dele, né? E por que o governo gasta dinheiro pra caramba? É o que eu falo pra vocês, o governo gasta dinheiro pra caramba porque tem que pagar a eleição do Lula. A eleição do Lula foi cara pra caramba. A quantidade de compra de voto que eles tiveram que fazer lá pro Lula ganhar a eleição em 2022 foi enorme, mas tiveram que comprar muito voto mesmo, né? Aí tem que pagar essa pessoa toda, pagar os artistas que apoiaram o Lula, vai dar um monte de dinheiro para artista, para militante do PT, para cupincha, né, os pichulecos sendo distribuídos para os cupincha, esse negócio todo, é isso que é o modo de funcionar do Lula. Mas a grande coisa aqui é que a Folha de São Paulo coloca isso como se fosse uma novidade, como se o Lula estivesse fazendo pela primeira vez isso no governo dele. Não, ele sempre foi assim. O mensalão foi isso, o petrolão foi isso. A Dilma não tem nenhuma diferença do Lula. Alguém acha que a Dilma tem capacidade de governar um país? É lógico que não, né? Nem o Lula. As mesmas forças que estavam por trás do Lula, as que estavam por trás da Dilma. É a força da corrupção, é a força lá da elite aristocrática socialista de Brasília, que governava os dois governos e está governando agora de novo, e está jogando a gente no buraco de novo. Por quê? Porque é uma cambada de cupim burro, né? Porque o cupim esperto, ele até rouba a coisa, até moia a madeira, mas deixa um esqueletozinho para a coisa se sustentar, para não desabar em cima dele. O cupim burro é aquele cupim que vai além disso e moe a madeira até a coisa toda desabar. Né? Então, essa elite aristocrática de Brasília, lá que gosta de roubar, que gosta de corrupção, são os cupim burro, né? Porque vão lá para destruir a coisa mesmo, não estão nem aí aqui, ó. Enfim, eles colocam aqui, ó, com baixa aprovação, o governo prioriza medidas de impacto. Aí, ou seja, está falando que o Lula está fazendo um monte de medida que não tem significado nenhum, né? Fala sobre aquela isenção da conta de luz de 60 milhões de consumidores, que agora já estão dizendo que o Lula não falou nada disso, que foi o ministro das Minas e Energia que falou isso por conta própria, que não vai ter e não sei o que lá. Mas peraí, mas já tem uma MP, meu amigo, tem uma medida provisória já pronta nesse negócio da conta de luz. Ó. Como que o Lula não está envolvido nisso aqui? Ó? No atual contexto, não espanta que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, sinta-se à vontade para anunciar de moto próprio, de própria vontade, um projeto de lei destinado a isentar 60 milhões de pessoas da conta de luz. Mesmo depois do seu colega Haddad dizer que não tem estudos nesse sentido, né? De novo, como é que não tem estudos nesse sentido? Você tem uma medida provisória que está na mesa do Lula para assinar, que não... É lógico que tem estudos nesse sentido. É que o pessoal percebeu que é da merda, aí agora o Lula está querendo voltar atrás e falar, não, porque o Alexandre Silveira falou isso por conta própria, que não tinha nada a ver com isso, que eu nunca provei, que eu nunca disse, não sei o que lá. É típico do Lula isso daí, né? Já estou falando aqui do empréstimo do CLT, que o pessoal está falando aquilo que eu falei para vocês. Já estou falando aqui, ó, o problema dos estudos para esse tipo de coisa aqui. Ó. Ainda que a gestão venha a prosperar, é um exemplo de temas complexos vêm sendo tratados de coisas simples, né? Como, por exemplo, a questão dos empréstimos CLT. Né? Os empréstimos CLT, que é o que eu falei para vocês, vai estourar lá na frente. O Lula talvez não tenha percebido isso. Para ganhar popularidade agora, ele começou esse negócio de empréstimo CLT,
que, de novo, num primeiro momento é bom, a pessoa tem essa opção, ela não precisa pegar emprestado o dinheiro dela dando o próprio FGTS como garantia, mas ela pode. E qual que é o problema disso? Se você lembra como é que foi os consignados para funcionários públicos, é a mesma coisa. No início é uma maravilha, tá todo mundo pegando dinheiro emprestado e coisa e tal, comprando coisa, ótimo, ótimo, ótimo. Aí daqui a pouco o pessoal começa a chegar lá na frente, perde o emprego, e aí não tem que pagar aquele negócio, aí não tem FGTS porque comprometeu com o empréstimo, aí o rendimento da pessoa está baixinho porque gastou o dinheiro todo no passado. Ou seja, esse tipo de coisa tem um efeito retardado de explosão, de merda retardado enorme. Sem contar questão de fraude, questão de roubalheira, questão de gente que usa o nome de outra pessoa, que consegue documento de outra pessoa, aí pega um empréstimo no nome do outro, aí o outro quando vai ver lá, tem um empréstimo na folha de pagamento dele ali, que ele nunca pegou aquele empréstimo. Aconteceu com consignado para servidor público pra caramba, né? Vai acontecer agora de novo? Não sei, talvez eles tenham aprendido e tenham evitado esse tipo de coisa, mas o risco existe, né? Então, ou seja, o que está acontecendo é isso. O pessoal está desesperado para se reeleger, o Lula está agindo já em modo eleitoral e está agindo igual a Dilma. O que eles terminam aqui falando isso. A essa altura, um presidente que lidera as pesquisas para a disputa do próximo ano, é porque ele sabe que ele não lidera porra nenhuma, só na Datafolha, Folha, só no Datafolha que o Lula lidera as pesquisas do ano que vem, tá? Devia estar mais preocupado com a herança que deixará. Na última reeleição petista, Dilma Rousseff manteve o pé no acelerador do gasto público, negou o quanto pôde a necessidade de ajustes e adiou decisões difíceis para o segundo mandato. Deu no que deu. Já está dizendo aqui que o Lula vai ganhar a eleição e vai tomar impeachment depois em seguida, né? Eu acho que tinha que ter o impeachment do Lula antes disso, porque, caramba, o problema dessa história toda é que quando quebra a economia do país, como o Lula está quebrando agora, vai ferrar todo mundo, meu amigo. Vai sobrar ninguém para ter depois aí para conseguir consertar esse troço, né? E o Lula já está abertamente falando que não vai ter dinheiro em 2027 e foda-se, né? O pessoal falando aqui, como o Lula está falando isso, como se 2027 fosse daqui a 2 décadas, daqui a 3 décadas. Não, meu amigo, ano que vem é 2026, 2027 é logo depois. E, de novo, é o que eu falo para vocês, eles estão sendo otimistas com 2027, tá? Eles estão dizendo que não vai ter dinheiro em 2027 porque eles estão considerando que não vai ter nenhuma crise esse ano e nem ano que vem. E eu não sei se isso vai ser verdade não, né? Existe um risco significativo de termos crise este ano ou ano que vem por conta das tarifas do Trump. E aí, meu amigo, o Brasil vai se ferrar nessa história, né? No final das contas é isso. Lula repete os mesmos erros que a Dilma critica a Folha. Caramba, não, são os mesmos. O Lula e Dilma é a mesma coisa, os dois são teleguiados pela mesma entidade que tem lá de Brasília, os cupins autofágicos de Brasília. Não tem nenhuma diferença, os cupins burros autofágicos de Brasília. Não tem diferença nenhuma entre Lula e Dilma e Sarney e essa turma toda lá de Brasília, tudo a mesma coisa no final das contas, né? Enfim, o editorial aponta a troca de reformas por medidas populistas. E tô para te dizer que não vai conseguir nem isso, tá? Porque ele não aprova mais nada no Congresso, Lula, não consegue fazer mais nada. Ele vai nessa toada, vai destruindo a economia, e o pior é isso, tá arriscado a economia desabar antes da eleição. E aí esse cara se ferra completamente, nunca mais vai ser eleito por nada. E de novo, tem gente falando aí que não, que aí vão botar outro no lugar do Lula. Não tem ninguém, meu amigo, vai ser o Lula mesmo em 2026, pode escrever. Não tem outra pessoa da esquerda para botar. Quem que eles vão botar da esquerda? Eles não têm nenhum nome, pô.